Bandas de Bollinger, funciona? Não funciona? E aí, eu uso? Essa é a pergunta. Vocês já ouviram dizer o que é bandas de Bollinger aí? Quem inventou? Como que funciona? Se não, bora pra aula aí. Bandas de Bollinger, funciona? Não funciona? É isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, se eu uso ou não, tá? Se vale a pena ou não usar, beleza? As bandas foram feitas, tá? Por John Bollinger, por isso o nome Bollinger, e eu vou dizer para vocês aqui, tá? Que o desvio padrão dela, tá? É o 2, tá? O fator é 2 também, tá? Simplificando aí para vocês as bandas de Bollinger, tá? Olhando aqui, eu vou mostrar para vocês aonde que vocês vão achar as bandas de Bollinger inicialmente, para eu começar a contar a história um pouco das bandas de Bollinger, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, indicadores, bandas de Bollinger, tá? E aí vocês vão inserir no gráfico, vai estar inserido aí. E aí é o que eu estou falando para vocês, ó, o desvio padrão, né, geralmente dela é 2, tá? O período aqui é 2, tá? E eu vou simplificar um pouco para vocês as bandas, tá? As bandas, elas expandem, tá? Dessa forma aqui, ó. Se vocês forem ver aqui, ó. Elas expandem, tá? E contraem com a volatilidade do mercado, tá? Então elas expandem, tá vendo? E aí com a volatilidade do mercado elas contraem e ficam contraindo, tá? Elas ficam bem contraídas. E o porquê? Porque aqui vai ter o quê? Um equilíbrio entre a oferta e a demanda, tá? E aí como que ocorre esse efeito? Elas aqui, ó, contraindo dessa forma, tá vendo? Elas expandem e depois elas contraem, expandem de novo e contraem, gerando o quê? Um efeito elástico. O que que o elástico geralmente ele faz? Ele expande e depois ele entra num ponto onde ele vai ter que voltar à elasticidade dele normal. Enquanto as bandas se contraem, elas estão mostrando para a gente aqui, ó, no caso, tá, que a volatilidade desse mercado aqui, ó, ela vem contraindo nesse efeito elástico, ela está mostrando que a volatilidade foi o quê? Reduzida, beleza? E aí ele entra em um equilíbrio entre oferta e demanda, tá? E logo em seguida acontece o quê? O rompimento da região, que é o quê? É o esticamento das bandas, fazendo o quê? O efeito elástico, beleza? Que é o quê? O famoso stop de quem perdeu. E aí o cara é estopado, e aí ela faz o efeito elástico, e aí o que ela faz de novo? Lateraliza novamente. Aí ela mostra o que pra gente? É onde a gente vê o que? Os famosos topos e fundos. Então, pensando dessa forma, a gente tem aqui o padrão, né? A gente está no gráfico de 1 minuto do mini índice, olhando aqui o padrão das bandas, né? Aonde a gente tem aqui, ó, pode ver, ó, ela faz o rompimento da média do meio para cima e vai buscar o quê? A parte de cima das bandas, fechando fora, ela entra num ponto de desequilíbrio. Para equilibrar a oferta e demanda, o cara joga para baixo de novo, e aí ela vai fazendo esse movimento. E aí quando ela entra nesse efeito aqui, ó, esse efeito fechadinho, né, que a gente tem aqui, que a gente chama o quê? De um equilíbrio entre oferta e demanda, um vai ter que abrir mão e aí o preço empurra para baixo novamente. E aí ele vai novamente o quê? No efeito elástico, indo embora no stop da galera. E aí, ó, assim que a gente vai catalogando para ver se realmente funciona ou não, tá? E também acaba mostrando pra gente a possível tendência. Por quê? Porque ela vai mostrando, ó, o meio dela, ó, fazendo um mini canal e, ó, empurrando na direção o quê? De baixa. Quando ela começa a inverter e começa a fazer, ó, pullbacks no meio, ó, ela vai gerando o quê? Altas. E aí vai fazendo esse movimento. E o que que ela mostra pra gente? Aonde pode ser uma possível venda, né? Aqui em cima. Tá vendo? Uma possível venda. Só que a gente tem que lembrar que a gente vai fazer essa venda aqui se tiver muito a nosso favor. Por quê? Porque aqui a gente está contra tendência. Porque ela já está beijando aqui em cima e ela pode fazer o quê? O famoso efeito elástico. Então, qual é o legal da gente operar aqui as bandas, né? A gente vê o quê? Um acúmulo de energia potencial, né? E aí o que que ela faz? Ela rompe. Quando ela rompe, a gente já sabe que ela vai ficar beijando a banda aqui e a gente está a favor da tendência porque a gente está abaixo, o quê? De um movimento do meio da banda, né? No caso de uma oferta e demanda ali de um equilíbrio, e depois ela explode para queda e mostrando o quê? Olha como é que ela inverte aqui, ó.
a linha do meio, mostrando uma possível queda. E aí, quando ela começa a beijar muito e encurtar esses movimentos aqui, ó, a gente já sabe que é uma possível o quê? Uma possível volta no preço. Eu não vou mostrar para vocês as bandas, galera, como a maioria aí mostra, tá? Como setup, tá? As bandas, elas me mostram o quê? Um possível direcional e um possível acúmulo aonde está aquela frequência de mercado, tá? No mercado, a gente tem o quê? A gente tem as médias, tá? No caso, que aqui é as bandas, né? Que ela mostra o quê? A média da frequência do mercado. Porém, nós, como operadores de mercado, tá? Sabemos que existe a média, tá? Padrão do mercado, tá? Que se chama desvio padrão. Ou seja, o quanto, na média, o mercado pode andar dentro de uma frequência ou não, tá? Então, as bandas de Bollinger, no caso aqui, né, que ela está fazendo esse movimento, se encontram o quê? Em uma média, tá? No caso, a gente tem um desvio aqui de 2, tá? Porém, eu vou trazer aqui, abrir a mente um pouquinho de vocês, tá? Trazendo ela para um desvio padrão de 3 períodos, tá? Na verdade, ela não está no desvio padrão, tá? Ela está no desvio, né? Ela vai ter um desvio. E aí ela vai sair um pouco do desvio padrão, tá? Ela vai mostrar aonde está o desvio padrão, tá? Que é a média de 3. Olha como é que ela aumentou. Por quê? Quanto mais curta as bandas, mais encurtado a gente vai ver o movimento. E aí quando a gente faz esse desvio para 3, ele abre o movimento. Então a gente vê um movimento maior, beleza? E aí a gente vê o que? Um movimento maior tanto para a direita, tanto para a esquerda, dentro desse desvio. Antes o desvio era 2, agora o desvio é 3. E assim vocês têm que ir adequando, tá, ao ativo que vocês estão operando aí. Que ela mostra o que? Os candles que vai estar dentro desse desvio aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que ela bate aqui nesse desvio, ela bate e volta. Bate, volta, bate, volta, bate, volta. Aí, ó, quando ela encosta de novo, ó, vai encostar onde? Aqui, ó, encosta, volta, encosta, volta. Olha como é que o desvio aumentou, ó. Encosta, volta, ó, encosta, volta, quase encosta, volta, encosta, volta, ó. E aí vocês têm que ver aí, catalogar o que para vocês vale mais a pena. Encosta, volta, encosta, volta, encosta, volta, encosta, volta. E aí, ó, o perigo aqui, ó. E aí olha quantas vezes, quantos ganhos a gente teve aqui dentro dessa região e quantas vezes o preço bateu e voltou, bateu e voltou, bateu e voltou. Uma hora vai dar loja. E aí vocês têm que estar de olho nisso. Por quê? Porque a gente acabou de sair aqui, ó, de um equilíbrio que eu acabei de falar entre oferta e demanda. O preço explode e vocês vão pegar, bater e vai voltar? Não vai bater e vai voltar. Ele vai bater e vai embora. E aí tem que esperar o quê? Esse equilíbrio, o mercado reequilibrar dentro do quê? Dentro do efeito elástico, voltando para a elasticidade, voltando para o desvio padrão. E aí quando ele volta para o desvio padrão, o mercado ele volta todo o movimento ou ele estoura de novo. Então a gente tem que esperar o quê? O desvio padrão. As bandas, elas estão ali para mostrar o quê? O desvio padrão tendo o quê? Tendo um pânico no mercado, o quê? Um stop entre quem comprou, quem vendeu, e aí o preço explode numa direção, e aí a gente tem o quê? Um possível ida até o movimento para um retorno de pullback e vir fazendo até mesmo um canal. E aí vocês vão confirmando com os outros princípios, outras estratégias, tá? E aí ele vai confirmando se a tendência do dia da volatilidade do mercado é essa ou não, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Compartilha esse vídeo com os amigos, bora fazer esse canal crescer, se realmente vocês estão gostando, se realmente eu estou trazendo coisas que vocês não viram até hoje. Por que isso? Porque dá trabalho essas aulas, beleza? E para animar também aqui, a gente a crescer aí, tá? E trazendo para vocês o que a gente opera. E deixei para o final para responder vocês. Eu só uso bandas de Bollinger, tá? Em ações, tá? E no gráfico, tá? De um dia. É o que eu uso em ações, tá? No caso, o minuto aí, né? No caso não é minutos, é dia. Então é um dia que eu uso. Eu uso bandas de Bollinger só dessa forma. Eu já usei bandas de Bollinger, tá? E outros ativos. Porém, cada banda de Bollinger que eu determino usar no meu operacional, eu venho aqui e coloco os desvios 2, 3, eu vou ver qual que pontua melhor, qual que eu me sinto melhor, tá? E qual que dá mais certo, tá?
porém não vejo bandas de Borg como setup, não acredito em setup, beleza? E mostrando para vocês como que funciona as bandas de Borg, como que instala ela no computador de vocês aí, né, no caso dos indicadores e aqui da nossa plataforma, beleza? Da plataforma que eu uso, beleza? Então, tamo junto, fique com Deus.